Você vai ver no SBT Rio a operação da Polícia Civil para prender uma quadrilha que não tinha nada de legalize. Usava até aplicativos de mensagens para a venda de drogas. É o WhatsApp da calmaria. Olha só o nível de tecnologia que os caras chegavam. Vendia só não aqui para o Brasil, como também aí ó, o óleo da essência, que ainda também não é legalizado para outros estados brasileiros, faturando muito. A favor ou não, é crime ainda. Por isso a polícia atuou. Segundo as investigações, o grupo enviava a mercadoria usando pacotes de encomendas comuns dos Correios e transportadoras. Tá aí a imagem, quebrou o celular na frente da polícia para evitar qualquer tipo de prova. Vocês estão de brincadeira. Não, o empresário da Maria Ruana meteu essa na cara do policial. Menino, tu teve sorte. Eu acho que a maconha ali do local deu um efeito de calmaria na polícia, né? Porque olha só, rapaz, destruir prova na frente da polícia é outro tipo de crime ainda que vai agravar a situação do empresário da Maria Ruana. Ao vivo, direto da cidade da polícia, a gente vai falar com ele, Jackson Silva, que tem as informações pra gente. Inclusive, tá vestido com a verdinha real, hein? Boa tarde, Jack. Juro que tô pura. Isabelle Benito, pura esperança, Isabelle Benito. Com relação a essa maconha, certamente estava estragada, tá? Você queimar uma prova ali, bater o celular no chão para apagar as provas perto da polícia, certamente a droga estava estragada. Bom, vamos falar então sobre o balanço. Até o momento, 7 presos, sendo esse aí em flagrante, né? Foram busca e apreensão na casa dele. Ele quebrou o celular para apagar as provas contra ele, mas os agentes conseguiram descobrir que ele também fazia parte da quadrilha, Isabelle Benito. Agora, o que chamou a atenção, Isabelle, é que essa quadrilha também trabalhava em família. Isabelle, o chefe da quadrilha trabalhava com quem? Com a mãe dele, Isabelle Benito. Quem vai falar com a gente detalhes sobre isso, o delegado responsável pela investigação, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Esse grupo em família era bem articulado. Como é que eles faziam, doutor, por gentileza? Boa tarde. Chama a nossa atenção desde o começo essa questão do serviço de transporte. É um grupo que aproveitava do serviço de transporte legal para fazer o comércio da droga ilegal. Enviava a droga para todo o país, Nordeste, Sudeste, Sul. Temos cidades como no Maranhão, cidades de Jundiaí, por exemplo, de São Paulo, tudo através do nosso serviço de transporte. Doutor Vinícius de Miranda, Isabelle, também vai falar para a gente como eles agiam, né? Cada um tinha uma função. Sim, a gente conseguiu, em relação especificamente à família, que chamou a atenção de todos, a gente conseguiu verificar que tinha o filho dessa senhora, era o responsável pelo envio das mercadorias. E ela auxiliava, por vezes fechava a embalagem, outras vezes entregava na própria residência para terceiros que iriam comercializar, outras vezes, inclusive, entregava para usuários que haviam adquirido os bens. Isabelle Benito. Doutor Vinícius, boa tarde pra você. Aí, parabéns. O cara ficou meio nervosinho aí, só as imagens, daqui a pouco a reportagem completa. Primeiro assim, depois da gente ver a imagem da estufa, óbvio que é para comercialização, ninguém aqui está entrando em qualquer tipo de polêmica ou detalhe se vai ser legalizado ou se não é legalizado. A polícia trabalha com a lei vigente de hoje. Isso é tráfico de drogas. Além disso, eu gostaria de saber se há algum outro agravante, mas quero só uma curiosidade. A gente viu ali algumas essências, extratos. Lembrando que no Brasil existe autorização para mães. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é muito conhecida, que tem uma causa forte, que é a Neila Medeiros, do qual a filha passava, tem um problema que ela tinha convulsões diretas, ela precisou autorização da Polícia Federal, precisou de todo tipo de legalização para fazer o cultivo, extração e o uso medicinal da essência da maconha. Quando eu vi aquela essência em óleo ali, ele fazia esse tipo de comercialização também desse óleo como forma de medicinal e não usuário para outros estados, o que também é ilegal, porque você não pode fazer esse tipo de... porque não é autorizado, a não ser que você tenha autorização para dentro da sua família em casos específicos.
ele fazia também esse óleo que a gente está vendo aí no copo, que a sua equipe tem, ele também fazia a extração e vendia como termo medicinal, doutor? Em relação ao óleo, é até um ponto interessante, porque passa batido muitas vezes. Hoje em dia, com aqueles vaporizadores de uso pessoal, alguns estão comercializando o óleo e misturando com outras essências. Com isso, o cheiro da maconha não sai. Pode ter alguém ao seu lado, por exemplo, consumindo droga sem você perceber. Eles faziam sim o comércio desses vaporizadores já carregados com essa essência de maconha. Ou seja, não era nem a venda ilegal para qualquer tipo de mãe desesperada que precisava de óleo para filho com problemas de locomoção, nada disso. Isso daí era puramente para usuários mesmo. Ele é um traficante. Quais são os crimes que conseguiu colocar nele e também na mãe dele em relação a esse empreendedorismo familiar da maconha? Hoje foi o cumprimento de mandados. Na verdade, já foram denunciados, o Ministério Público já denunciou eles pelos crimes de tráfico interestadual, afinal de contas, eles passam a fronteira do Estado do Rio de Janeiro, e associação para o tráfico de drogas. Tem outro tipo de droga? Porque eu tô vendo aqui, eu tô falando de maconha, mas tô vendo aqui na legenda tráfico também de haxixe. O que é? Aquela maçaroca que a gente viu além da planta? Então, haxixe também podemos colocar na família da cannabis sativa. Era o grande foco deles. A principal transação deles, as principais transações deles envolviam cannabis sativa, seja óleo, seja haxixe, mas também há prova nos autos de comercialização de outros tipos de drogas. Ora, Isabela, só para chamar a atenção, você falou com o delegado sobre como é que eles facilitavam isso, né? Então, quando eles aplicavam esse tipo de produto para tirar o cheiro, é o que facilitava, né, o transporte dessa droga para outros estados, não é isso, doutor? Principalmente quando a gente fala em vaporizadores. Porque os vaporizadores, quando você vê, você pensa ali que pode estar uma essência normal de pessoas que fumam cigarro comum. Muitas vezes, hoje em dia, a gente vê essas pessoas utilizando essas essências. Não sei se nem sei informar se faz melhor ou não, mas é um hábito comum da sociedade e algo permitido. Eles aproveitaram esse espaço para começar a conseguir também comercializar, para as pessoas usarem em ambientes comuns a maconha. Ô, doutor, a gente está vendo nas imagens também, não só o local utilizado, como também a gente viu uma imagem muito forte, né, do cara simplesmente destruindo aquele celular. As pessoas podem interpretar essa imagem não só como forma de nervoso, de tá, não. Ele foi extremamente exato ali, porque ele sabe que naquele celular tem as provas do que, para quem ele vendia, do que é a segunda etapa da investigação agora. Com o celular dele apreendido, vocês terem uma noção da onde ia, para onde ir, quem está envolvido numa quadrilha que pode ser muito maior, né? Então, na verdade, esse celular que o elemento tentou destruir, ele pode ser tranquilamente recuperado, não precisa ficar preocupado, a Polícia Civil tem como conseguir extrair as informações de lá. Hoje, no geral, não só sobre esse celular, um dos objetivos de hoje é que nós conseguíssemos mais elementos informativos, ou seja, já houve o início lá da investigação onde conseguimos elementos informativos que levaram à operação de hoje. Hoje nós estamos juntando uma série de novos elementos informativos para deflagrar mais à frente uma nova fase da operação. Foram 2 anos de investigação, né, doutor? 2 anos de investigação, esse inquérito é de 2021. Ô, doutor, querendo te explorar um pouco mais, sem querer saber os detalhes, porque quando fala do começo da investigação, eu sei que a polícia muitas vezes não pode dar o caminho das pedras, literalmente, mas assim, essa história do aplicativo é uma novidade, querendo ou não, chama atenção. Os bandidos, eles se aproveitam desse tipo de forma. Existia um aplicativo específico, só para eu entender? Eles faziam esse tipo de venda como aqueles e-commerces? Como que eles agiam? Nesse ponto específico tem uma questão que é muito tranquila de conversar, porque está nos autos, que em um determinado aplicativo que permite milhares de usuários, eles faziam os anúncios. Existia um grupo, na verdade, nesse aplicativo, voltado para a venda de drogas. Eles anunciavam lá as drogas. E chama atenção, se você observar, você consegue acompanhar quantas visualizações haviam dessa informação, ou seja, dessa oferta. Tem uma oferta ali com 2.000 visualizações. Então, ou seja, ofereceram uma postagem para mais de 2.000 pessoas. Doutor, muito obrigada. Doutor Vinícius está durante a operação. Jackson Silva continua aí com a gente. Daqui a pouco tem a reportagem completa. Eu vou liberar o senhor para outros colegas
já que a gente já falou bastante. Doutora Mônica Arial está aqui comigo hoje no estúdio e a gente vai bater um papo rapidamente, que daqui a pouco a gente vai voltar nesse caso. A gente está falando, querendo ou não, eu até, a hora que eu vi essas imagens dos frascos, eu realmente me sensibilizo bastante, porque muitas mães ainda lutam por uma legislação da essência do óleo da cannabis, que acaba com convulsões, demências, ajuda no processo de pessoas que sofrem. Mas nem isso, nesse caso, como o doutor diz, nem isso, mesmo que se fosse, é ilegal, a gente não pode apoiar qualquer tipo de legalidade, mas nem isso esse tipo de quadrilha usava. Mãe e filho, no qual na imagem, você viu essa imagem, doutora, ele destruindo o celular? Ele destrói o celular não porque ele tá nervosão, porque a maconha bateu errado, nada disso não, caixa. É pra tentar destruir provas, que também é outro crime, e é burro, porque a polícia facilmente consegue rastrear pra quem é o maior, pra quem ele fornecia, enfim. Mas mais do que isso, ele usava nada disso, ele vendia para uso recreativo agora dos tais vaporizadores. É importante a gente falar que não estamos lidando, e daqui a pouco até vamos falar de uma história de maconha. Ninguém está tratando aqui de legalidade ou não legalidade, da polêmica, de você achar que é caso de segurança pública ou não, ou escolha pessoal, usar ou não, ou cigarro, usar, não é nada disso. A gente está falando de uma questão legal. E enquanto estamos falando de uma questão legal, estamos falando de um mundo extremamente ilegal, que gera e financia o tráfico de drogas. Se você não se convence, gera toda a cadeia em volta, que é a criminalidade, que é tudo de ruim que você quer combater. Não é sobre a maconha. É sobre o mercado da maconha, que é o tráfico de drogas, de haxixe, e inclusive agora com essa nova especialidade, que é o vaporizador, que até o óleo, que poderíamos lutar para ter acesso para melhorias de doenças, ainda tem esses traços que atrapalham. Exatamente. Boa tarde, Isabelle. Nesse caso, ele é um criminoso. Tudo que ele quer é ganhar dinheiro, é financiar morte, destruição de famílias. Em nenhum momento ele está pensando em algo para favorecer... Como a gente pensa da maconha, de todos jeito nós. nenhum. Eu sou super a favor, sim, de qualquer substância que vá ajudar em doenças degenerativas, como parece que a maconha, né, com experiência e tudo, sim, a ciência... eu acabei de citar a vida da filha de uma amiga minha, que precisava tomar remédios fortes, que dormia na sala de aula, porque tinha convulsões. Ela conseguiu, junto à polícia local e depois à polícia federal, o uso medicinal, e a vida da menina é uma qualidade de vida. Ela é uma adolescente com vida normal. Então, todos os nossos medicamentos vêm de plantas, gente. Sim, vamos trabalhar com isso. Perfeito. Agora, esse tipo de cara não é uso. E até agora, mesmo que for recreativo, que é o que é coisa, é tráfico de drogas. É tráfico Só conta pra gente, que não deu tempo de eu perguntar pro doutor Vinícius. Como ele vendia para outros estados por meio de aplicativos, esse tráfico de drogas interestadual aumenta a pena. Aumenta a pena, aumenta a pena. Do que ele vender aqui. Sim, com certeza. Interestadual, internacional, quanto mais abrange compradores, quanto mais abrange, a ilegalidade abrange locais, a pena vai aumentando. Daqui a pouco a gente volta com a reportagem completa, com as imagens e com o maconheiro nervosinho. Agora você vai ver a reportagem completa com Jackson Silva. Este homem foi preso em flagrante. No momento da prisão, Eduardo Danema Guterres, de 25 anos, jogou o celular no chão para apagar as provas contra ele. O acusado foi preso em frente à Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. No apartamento dele foram apreendidos um computador, faca, balança de precisão e outros materiais. A operação aconteceu em vários pontos do Rio de Janeiro. Os agentes partiram para cumprir 7 mandados de prisão e cerca de 53 de busca e apreensão. Os suspeitos são acusados de integrar uma quadrilha que usa aplicativos de mensagens para vender drogas para outros estados. Neste recibo, dava para ver o código de rastreio para o usuário receber o entorpecente. Eles utilizam muito de redes sociais para esse comércio. E não só, e a questão que eu havia falado anterior, o que chama mais atenção é essa capacidade que eles criaram de um local físico, normalmente na Zona Oeste, ou então um bom apartamento, eles encaminham droga para todo o país. Os criminosos enviavam drogas, como por exemplo haxixe, para vários pontos do país, entre as cidades São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.
O grupo usava até os correios e transportadoras privadas. Foram 2 anos de investigação até a polícia localizar cada um. O homem apontado como líder da quadrilha foi identificado como Erix Lônio Costa Botelho, o Rex. Ele foi preso em Vila Valqueire, que também fica na zona oeste da cidade. Para a polícia, o grupo é articulado e alguns atuam em família. De acordo com os policiais, João Vitor Soares da Silva, conhecido como Bate, era o braço direito de Rex. Ele era o responsável pela entrega e envio das drogas pelos correios e transportadoras. Além disso, recebia uma comissão para fazer o serviço. Segundo os agentes, Júlio César da Silva Barbosa, o Juninho, cuidava da estufa mantida pela quadrilha e também trabalhava no envio do material ilegal. A ação acontecia até em família. Érica Costa ajudava o filho Rex, líder da quadrilha. Segundo a polícia, ela também atuava no armazenamento e no envio dos entorpecentes. Na delegacia, eles se abraçaram. Há comprovante nos autos de que ela entregava a droga para terceiros, há comprovante nos autos de que ela ajudava a embalar a droga que seria encaminhada pelo serviço de transporte. Então, a gente viu aí... Não. Eu tenho que ser... Não posso. Amanhã vai estar chefia, né? Diego San Germano me proibiu de dançar. Imagina que eu vou poder dançar um Bob Marley. Não posso dançar um Bob Marley aqui. Não posso, entendeu? Ed, ó, 3, 2, 1. Viu? É... A gente já comentou tudo desses legais todos. Já tô com preguiça. Maconha dá preguiça até de comentar. Em nota, os Correios informaram que trabalham em parceria com os órgãos de segurança pública e fiscalização para prevenir o tráfico de itens por meio de serviço postal. E faz mesmo, gente, mas é que é, né? E que quando constatada a presença do conteúdo suspeito no seu interior, o objeto é encaminhado à autoridade para avaliação especializada. É isso, o Correio faz a parte dele também, né, minha gente? É que, né, eles vão cutucando aqui, eles tentam dali, vão tentando dali, aí o trabalho da polícia ir lá e cortar esses meios, tá? Ó... Você vai ver daqui a pouco o quê, Maurício? O que a gente tem? Ao vivo? Vai voltar a falar da mesma operação? É, para finalizar. Oi, o que foi, Maurício? Tem informação nova dessa operação? Jack, finaliza aí sua participação para poder almoçar. Vem comigo, Isabelle Benito. Boa tarde, Mônica Areal. Boa tarde a todos mais uma vez, Isabelle. As pessoas falam que as comunidades, né, tem drogas e tal. A gente sabe disso, mas fora também tem e você cansou de falar isso. Só que antigamente tinha aquele estica, né? Dali da favela, manda um pouquinho pra lá, pra facilitar quem comprava droga, ou quem compra droga, o usuário de droga, né? Só que agora tem a tecnologia para facilitar esse delivery, né? Para entregar na sua própria casa. Doutor, agora facilitou, mas essa quadrilha também ganhava dinheiro, é como se fosse uma empresa, né? Sim, se você observar toda a investigação, inclusive na denúncia, fica muito claro que cada um tinha a sua própria função. O líder, o Rex, comandava todas as ações, determinava aquilo que deveria ser feito pelo seu braço direito, que depois revendia ou então repassava para terceiros que revendessem a droga que eles possuíam. E todos ganhavam dinheiro. Claramente. O objetivo deles, obviamente, era o lucro. É isso. Isabelle Benito, voltamos com você e adeus, Bob Marley, pelo amor de Deus. É isso aí. Eu tô até agora, coitado do delegado, gente, até agora se segurou o delegado aí. Doutor, quando eu falo tchau, pode dar tchau, tá? Porque o Jackson, se puder, ele faz exploração de delegados aí. Então, você pode almoçar. Eu achei que quando eu vi o doutor aí de novo, falei, gente, coitado, doutor, esperou até reportagem do ar. Valeu, doutor! Valeu, Jack! Um beijo pra você.